Capítulo 2 que a gente... Uma voz, uma língua estranha aí. Nesse capítulo 2 que a gente estudou, né, é interessante que Paulo traz, corrige, né, os erros que tinha ali entre eles ali, acerca da vinda do Senhor, né, acerca do dia do Senhor. E nesse capítulo, no versículo 13 do capítulo 2, é interessante que ele para o assunto, né, que ele vinha falando aqui, a respeito do anticristo, e o que ia acontecer até eles, né, antes dele se manifestar. Então, no versículo 13 do capítulo 2, ele fala: "Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade." A gente passou meio que rápido por esses últimos versículos, mas é bem interessante que Paulo, ele dá esse consolo para eles, né? E eles foram elegidos antes da fundação do mundo, né? Para a salvação, né? E em santificação de espírito. É interessante, irmãos, que isso que Paulo fala aqui, ele tira, né? Ele coloca a soberania de Deus e tira a nossa participação nisso aqui, né? Porque Deus, né? Nos elegeu. E outra coisa interessante, ele coloca a Trindade aqui. Ele fala que... Nossa, eu estava lendo aqui na atualizada. Deixa eu só ver aqui, irmãos. É no versículo 13 mesmo. É um pouco diferente da atualizada para a corrigida. No versículo 13 do capítulo 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus, né? E por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, né? Espírito Santo. Ele usa Deus, né? O Senhor e o Espírito Santo. Ele fala da Trindade, né? Que é o que acontece na nossa salvação. Deus, né, o Pai, né, enviando o seu Filho, e aquele veio, né, cumprir a vontade do Pai, né, essa obra de redenção para nos dar a salvação, fazendo-se uma obra para Deus, para que pudéssemos ser salvos. E o Espírito Santo hoje está aqui, né, o Senhor não está mais aqui, ele está à direita do Pai, e o Espírito Santo hoje está aqui na Terra, né, habitando entre os crentes e nos crentes. Então, essa santificação do Espírito não é a santificação é, prática, né? Não é a santificação, é, fugiu a palavra agora, mas é a santificação quando Deus nos deu um novo nascimento. Ele agiu ali em nossa vida enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, ele nos deu um novo nascimento, ouvimos o Evangelho e fomos, né? Quando cremos, fomos salvos, né? Fomos selados com o Espírito Santo. É interessante que o novo nascimento, ele não é salvação, né? A pessoa nascida de novo, ele não está salvo, né? Ele tem vida divina nele, né? E Deus injetou a vida nele. Mas, né, nós sabemos que aquele que começou a boa obra, né, ele vai finalizar a sua obra, né? E a salvação, ela pode ser tanto no ato, né, do novo nascimento, como depois, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? A salvação acontece. Mas a pessoa nascida de novo, ela olha para si e vê o pecado nela, né? Ela procura a Deus. Ela começa a querer fazer
cumprir a lei, isso é Romanos 7. Ela começa a querer cumprir a lei, mas ela vê que não consegue. A gente vê ali em Romanos 7 que no finalzinho, né, do capítulo 7 ali, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, aí sim, né, foi salvo. Quando ele tira o olhar dele e olha para Cristo, para a obra de Cristo. Então, a santificação do Espírito é o início, né? Eu sei que Deus age na vida do cristão, separando ele, né? Injetando vida nele, e a pessoa crendo, ele é salvo, né? Então, Paulo, ele coloca aqui para os Tessalonicenses isso, né? Não depende de nós, é Deus que age na nossa vida, e que nós, né, fomos eleitos no princípio, né? No princípio de tudo, né? Antes da fundação do mundo, nós somos eleitos, nós já fomos eleitos, né? Nós não vamos passar por isso que eles estavam esperando passar, né? Essa má doutrina que estava entrando ali entre eles. Então, Paulo fala aqui nesses versículos, últimos versículos do capítulo 2, né? E no capítulo, do versículo 14, eu vou ler aqui na atualizada, porque fica bem mais, né, fácil de entender. O versículo 14 fala assim: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Versículo 16. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra, boa palavra. A versão atualizada coloca a obra primeiro, depois da palavra. Essa obra primeiro, né, a gente até falou um pouquinho dela na live passada, é aquilo que Tiago fala, né? A obra, a fé sem a obra, ela é morta. Então, como é que eu vou mostrar a minha fé sem obra? Tem como. Não é a obra que vai me salvar, né? Não é isso que eu estou falando. Mas a minha fé, para que alguém veja a minha fé, tem que ter a obra da fé. Né? É isso que ele está falando aqui. Porque como é que alguém vai ver a minha fé se eu não pratico? Né? Se eu não pratico a verdade? E como que eu falo algo e não ando naquelas verdades que eu falo? Né? Isso é hipocrisia. Né? É uma meditação muito ótima para nós, irmãos. Né? Será se nós, será se nós andamos nas verdades que falamos? Né? Será se aquilo que nós falamos é visto no nosso andar? Ou é só da boca para fora? É isso que ele está falando, né? De toda boa obra e palavra. Né? Eu mostrando nas obras aquilo que eu falo. Porque se a gente lê em Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Né? Salvar que não é a salvação, né, da alma. Salvar, né, daquilo que eu falo que eu sou, né? Se eu não tenho uma obra para mostrar, para me salvar, né, na a minha fé, para mostrar que eu tenho fé, né? Então, se os irmãos depois puderem explicar melhor. Versículo 16. E algum de vós lhe disser, ide... Versículo 15, irmãos. E se o irmão ou a irmã estiverem nu, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz,
Aquentai-vos e fartai-vos. Eles não derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ele usa até aqui mais à frente Abraão, né, no versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, como que Abraão provou a fé dele em Deus? Né? Ele ia degolar ali o seu filho, ele ia sacrificar o seu filho. Quando ele levantou o punhal ali para furar ali o seu filho, né, para tirar a vida do seu filho, Deus proveu ali o cordeiro. Então, nisso ele mostrou a sua obra. Ele mostrou a obra da sua fé. É isso que Tiago está falando. E é isso também que Paulo está falando ali, né, da obra, depois da palavra. Porque a fé que Tiago fala aqui, a obra da fé que Tiago fala aqui, é de homem para homem, né? Não é do homem para Deus, é do homem para homem. Que ele fala aqui no versículo 18, ele diz: Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aqui a gente percebe claramente que o assunto aqui de Tiago não é a salvação da alma, e sim, ele está falando de mostrar a fé do próximo, né? Tanto que ele usa o exemplo aqui de alguém chegar com necessidade e eu mando, não, irmão, vai para casa, né? Fique tranquilo. E eu tendo necessidade, condições de ajudar aquele irmão, como que eu mostrei a minha fé para ele? Nesse sentido que ele está falando aqui. Então, ele entra aqui nesse capítulo 3, né, de Tessalonicense. Interessante, irmãos, esse capítulo 3 de 2 Tessalonicense. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Interessante, irmãos, que o que Paulo pede aqui, ele pede oração, rogai por nós. Interessante. Paulo pedindo oração, né? O apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo de Cristo Jesus, melhor dizendo, pedindo oração, né? E interessante que ele não pede oração para suas coisas práticas, né? Para sua vida pessoal, ele não pede oração para melhorar a sua situação, para que o negócio dele fosse bem, ele não pede orações para ter dinheiro, né? Ele pede oração para que a palavra, né, do Senhor, acho que na atualizada, palavra do Senhor mesmo. Orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Né? Ele fala, se propaga. Aqui na nossa versão corrigida fala, tenha livre curso. Uma coisa interessante aqui também, irmão, da gente notar, né, que às vezes a gente pensa que os irmãos, né, os irmãos mais velhos, os irmãos mais entendidos na palavra, eles têm mais, por assim dizer, né, Deus vai ouvir mais a oração deles do que a de um novo convertido. Mas se a gente olhar para essa epístola, nós sabemos que os tessalonicenses, eles eram novos convertidos. Paulo, se não me engano, ele ficou com eles ali em Tessalônica 2 semanas ou 3 semanas, né? Fala lá em Atos. Foi 2 ou 3 semanas. Tanto que ele não teve tempo nem de falar dessas verdades para eles, né? Para eles. E nós vemos aqui Paulo rogando, né? Pedindo que eles orassem por eles, para que a palavra tivesse livre curso. Então, irmãos, não é aqueles irmãos mais entendidos na palavra, que têm
mais a proximidade com Deus, para que Deus ouça a sua oração, né? Porque todos nós temos livre acesso diante do trono da graça. Todos nós podemos chegar diante de Deus, né, em Cristo e orar, e Ele ouvir, desde que seja a sua vontade. Isso fala lá em, se não me engano, 1 João, que fala isso. Se for a sua vontade, né, Ele nos ouve. É claro que também, né, tem a nossa comunhão, né, com Deus, e isso não impede, isso não muda a nossa posição diante de Deus, a nossa comunhão. Interessante a gente entender isso, irmãos. A nossa posição diante de Deus, ela não muda, mesmo que nós andemos de forma desonrosa a Deus, por assim dizer, né? De forma contrária à sua palavra. A nossa posição, ela não muda, porque a nossa posição não depende da maneira que nós andamos, e sim de Cristo. A nossa posição é em Cristo. Então, a nossa posição não é por nós, é por Ele. Ela é inabalável, né? Inabalável. E a nossa comunhão, sim, depende do nosso andar aqui na Terra, né? A nossa comunhão com o Pai, isso depende de nós, mas a nossa posição, ela não muda. Então, isso pode, sim, né, não atrapalhar a nossa oração, né? Porque nós podemos, a qualquer momento, clamar a Deus e Ele nos ouvir, desde que for a sua vontade, né? Desde que seja a sua vontade. Então, é interessante que a gente vê Paulo pedindo oração por eles, para que a palavra tenha livre curso. Outra coisa interessante. A palavra de Deus, né? Ele não fala para ele, né, para que ele fosse ouvido pelos irmãos, né, para que os irmãos dessem ouvido ao que ele falava. Não, ele fala para que a palavra do Senhor tenha livre curso. A nossa, irmãos, a nossa autoridade é a palavra de Deus. Não é os irmãos. Não são os irmãos mais velhos que a nossa maneira de seguir, a nossa maneira de viver, as nossas decisões baseadas em conselhos, baseadas em, em né? Não é a tradição, né? Porque a tradição que Paulo fala aqui é aquilo que ele ensinou, né? Mas aquilo que nós devemos seguir para uma decisão, a maneira de andar, como agir, é a palavra de Deus. Por isso Paulo ora aqui, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, para que ela tenha livre curso, que não tenha da nossa parte, né, que não tenha impedimento algum para a palavra de Deus, que ela seja livre, que ela se propague, como fala na versão atualizada, que ela alcance aquilo que é para ela alcançar, né? Nós devemos orar para isso, para que o evangelho atinja os corações, para que o evangelho, né, que a palavra de Deus, o evangelho da graça, as boas novas, né, essa boa notícia, que ela alcance aquilo que é para ela alcançar, que é os corações, né? Então, a palavra de Deus, que é o nosso guia, nosso guia. Porque, irmão, se nós, né, se nós tivermos por foco, né, como que eu vou colocar aqui essa palavra? Me fugiu a palavra agora, irmãos. Se for um irmão, né, ou os irmãos mais velhos que forem o nosso, né, a nossa, poxa vida, fugiu agora a palavra, irmãos. Fugiu. É só até aí, irmãos. Se eu lembrar depois, eu falo de novo.
É, é interessante entendermos o que é, né? Paulo vai falar. Eu não acompanhei com precisão os estudos dos irmãos do capítulo 2, mas sei que é um pouco sobre o desvio doutrinário relativamente às futuras que estavam a acontecer entre os santos em Tessalônica. Ou seja, o apóstolo Paulo envidou esforço a fim de ensinar os irmãos corretamente e corrigir os escatológicos. Quando eu falo escatológico, estou a me referir a assuntos proféticos. Os irmãos em Tessalônica, infelizmente, estavam a ser induzidos a crer em assuntos escatológicos distorcidos. E o apóstolo Paulo precisava corrigir aquilo e ensinar de maneira correta. Infelizmente, o erro ou os erros que estavam com os irmãos em Tessalônica não é diferente daquilo que temos visto hoje, né? Algumas pessoas não têm esperança da vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Cristãos têm mais esperança na grande tribulação, acreditam que a grande tribulação vem mais cedo do que o próprio Senhor para arrebatar a igreja. E é bem interessante esse ensino que o apóstolo Paulo traz. E existe uma coisa que temos que levar em consideração, é que o capítulo 3, apóstolo Paulo vai procurar ensinar os irmãos relativamente à preocupação do efeito prático que a má doutrina do capítulo 2 trouxe. Né? Como diz um velho ditado, se você aprende errado, você anda errado. E como toda doutrina pregada na palavra de Deus precisa ter um efeito prático nos cristãos, então, se os irmãos em Tessalônicas aprendessem daquela forma errada, eles andariam errado. E era o que estava acontecendo aqui nesse capítulo. É bem comum isso nos ensinos de Paulo, sempre que o apóstolo Paulo mostra um aspecto doutrinário de algum ensino, né, de alguma coisa, ele depois reserva algum espaço para ensinar sobre o aspecto prático. Um exemplo, Gálatas. Gálatas tem 6 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 é doutrinário. O apóstolo Paulo fala sobre o devido lugar que deveríamos dar para a lei, e ele combate os falsos ensinos que alguns falsos mestres judaizantes estavam a trazer na Galácia, ensinando que o cristão precisa observar a lei para achar algum favor diante de Deus. Mas no capítulo 5 e o capítulo 6, na verdade, os 4 primeiros capítulos é que são doutrinários, mas o capítulo 5 e o 6 são práticos. O apóstolo Paulo fala de coisas práticas que devemos fazer em conformidade à doutrina que ele ensinou nos 4 primeiros capítulos. Outro exemplo, o livro de Efésios. Efésios tem 6 capítulos, e talvez é das epístolas onde uma boa parte da verdade cristã é revelada, relativamente a nossas bênçãos, é encontrada nesse livro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 é doutrinário. Mas o capítulo 4, 5 e 6 é prático. Então é sempre assim, tem sempre essa forma de organização que o apóstolo Paulo traz, apresentar o aspecto doutrinário da coisa e o aspecto prático, que é consequência da doutrina que a gente aplica. E aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 12, o esforço de Paulo é que os irmãos em Tessalônica viessem ser achados a praticar e que o ensino que ele ensinou no capítulo 2 fosse achado a ter efeito prático na vida dos santos. Por isso, como disse o irmão Erivaldo, como já estava a explicar muito bem, ele disse: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Essa é a oração de Paulo. Paulo pede para os irmãos em Tessalônica, e os irmãos em Tessalônica, obviamente, eram bebês na fé. E algo que me chama muito a atenção
É qual o interesse de Paulo e por que Paulo evita tanto esforço ao falar de assuntos de caráter proféticos para alguns irmãos que são bebês na fé? Por que Paulo, talvez, sei lá, Paulo deveria começar talvez com assuntos muito práticos ou muito simples. Mas no capítulo 2 vemos Paulo a falar sobre coisas proféticas e assuntos proféticos são de caráter mais, chamo, mais extenso, se assim posso dizer. Mas o apóstolo Paulo está aqui a falar para esses irmãos bebês na fé sobre assuntos proféticos, né? Porque os irmãos tinham uma má impressão sobre o que vai acontecer no futuro, né? Tinham uma má impressão do que seria o dia do Senhor. Nós, na nossa versão e na nossa própria língua portuguesa, esses termos não é diferenciado. Por exemplo, quando queremos falar do o dia do Senhor, referindo-se a um dia no futuro, no milênio, por assim dizer, é lá no final do milênio, quando o Senhor vir e derramar juízo por sobre a terra, nós usamos a palavra dia do Senhor. E quando queremos nos referir ao primeiro dia da semana, também usamos a palavra dia do Senhor. Então, se a gente não especifica com detalhes, as pessoas vão tentar perceber que estamos a falar do mesmo dia do Senhor. Mas não. A língua inglesa, já por outra forma, ela apresenta a diferenciação nesses dois termos. O dia do Senhor referente ao dia de juízo que Cristo vai trazer lá no futuro. Os irmãos usam a palavra em inglês que é the day of the Lord, que é o dia do Senhor. Mas para se referir ao dia do Senhor como o primeiro dia da semana, o termo que os irmãos usam é the Lord's Day, que é o dia do Senhor, para o dia senhorio, como João fala em Apocalipse 1:10, né, que fui arrebatado no dia do Senhor. Esse dia do Senhor se refere ao primeiro dia da semana, que é o dia que nós lembramos o Senhor em sua morte. Né? Lembramos o Senhor como tal, pelo que ele fez. E só para ver essa diferença, então o apóstolo Paulo está falando de assuntos um pouquinho mais extensos com esses irmãos. Eram irmãos neófitos. E há uma tendência de irmãos talvez chegarem a pensar, já ouvi de uma vez ou outra, assim, de pequenos detalhes, irmãos dizendo assim, para que se preocupar com profecias, né? Para que se preocupar com assuntos proféticos? Nós não vamos estar mesmo aqui na Terra, nós já estaremos com o Senhor no céu. Qual é o interesse de estudarmos profecia? Embora a igreja não é o centro da profecia, a profecia é para a igreja. A igreja ser o centro dela é uma coisa e ela não é. Mas se a profecia foi dada para a igreja também? Sim, foi. Porque profecia não tem apenas o fim último de termos noção dos acontecimentos do futuro, por mais que já não vamos estar aqui na Terra. A profecia tem também repercussão moral e prática para nós. Quando pensamos em profecia, não pensamos apenas besta, tal, e coisas do gênero. Sim, isso faz parte da profecia. Mas a profecia deve ter um aspecto prático e moral. Um exemplo muito... As 7 solenes festas de Jeová. Né? Ou, não, as 7 cartas que João escreveu para a Ásia. Talvez Deus e o Mar poderia ajudar, abrimos o livro de Apocalipse, capítulo 1, primeiro, só para buscar um contexto. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Prontinho, mano. Qual que é o versículo? Vou pegar o versículo, Apocalipse 1, versículo 19. Pronto. Como os irmãos devem estar familiarizados, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse são é, apresentado num ponto de vista que a igreja ainda está na Terra, né? É o versículo 19. Mas reparem só o que diz o versículo 19. Escreva, versículo 19. Ok? Escreva as coisas que tens visto e as que são e as que depois dessa devem acontecer. Né? Isso é bem interessante. O que significa isso? As coisas que tens visto e as que são e as que depois dessas devem acontecer. Quando a gente vê o livro de Apocalipse, vamos reparar algo muito interessante. Até o capítulo 3, a igreja ainda está na terra. Né?
O capítulo 4 e capítulo 5, a igreja já não está na terra, a igreja agora está no céu. Se nós vermos no capítulo 4, o Senhor diz para João, depois destas coisas, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas deviam acontecer. Esse é o capítulo 4. Então, João aqui, embora esse versículo não fale sobre arrebatamento, mas João é uma figura do crente que é levado ao céu para presenciar as coisas proféticas acontecerem na terra a partir do céu. Então, por isso é que no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, nós vimos a igreja já estando no céu. Mas no versículo que eu pedi para nós lermos, que é o versículo 19, fala de 3 coisas. As coisas que tens visto, as coisas que são e as que depois dessas devem acontecer. As coisas que tens visto é o capítulo 1. O que João viu no capítulo 1. João viu o Senhor a vestir-se como um juiz que estava pronto para entrar agora no seio, no testemunho cristão e endireitar as coisas segundo a sua vontade. Por isso é que 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, ele lá diz que o juízo de Deus começa pela sua casa. E é exatamente o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 12 e 3. O Senhor começa primeiro a endireitar a esfera cristã, antes de começar a endireitar ou aplicar o julgamento para o mundo. E as coisas que tens visto, como eu disse, é o capítulo 1. As coisas que são, é o que está no capítulo 12 e capítulo 3, que são as 7 igrejas da Ásia, a que João vai endereçar uma carta para cada igreja. Nós temos Éfeso, nós temos Éfeso, temos Sardo, temos Esmirna, temos a Tiatira, temos Pérgamo, temos a última igreja que tem a Filadélfia, temos a Laodiceia. Então, só para vermos tudo isso, né? Então, o Senhor, ele tinha em sua mente disponibilizar para nós esse vislumbre aqui nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, para termos uma noção do rumo que ele vai dar nas coisas quando a igreja ser tirada da terra. E uma coisa que é dita para a igreja de Filadélfia, que é o ponto que eu queria chegar, no capítulo 3, Filadélfia lhe é dito uma coisa no versículo 7 do capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7. Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o santo, o que é o santo, o que é o verdadeiro, e que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Por que eu mencionei esse versículo? Eu mencionei esse versículo por causa da expressão chave de Davi, né? O que tem a chave de Davi. Antes de mencionar o que é isso, chave de Davi, acho que os irmãos estão familiarizados que de um bom tempo, se os irmãos estudarem essas 7 cartas da igreja da Ásia, né? As 7 das igrejas da Ásia, vão ver que ela tem uma aplicação histórica, profética e moral. Histórica, profética, porque ela vai abordar a história da igreja no período desde a criação da criação da igreja até a vinda do Senhor, né? E profética, porque ela refere-nos alguns pontos, alguns característicos proféticos que cada igreja representava. E temos moral, que é nós tirarmos algum detalhe moral para aplicarmos para nós mesmos, para nossa instrução. Então, temos o aspecto histórico, que vai narrar a história da igreja, de Atos, capítulo 2 até a vinda do Senhor. E temos profética, né? Que é a sequência em que elas são apresentadas, e a história, a igreja é apresentada aqui numa linha histórica, a partir do tempo, né, desde o princípio, quando o mal começou a entrar na igreja, até o período que nós estamos hoje, que é Laodiceia, a última igreja, e temos moral. Mas chegou um momento que a igreja foi perdendo a esperança da vinda do Senhor, a verdade começaram a ser abandonadas, o Senhor começou a ser deixado de lado e tal. Mas no ano de 1800, que em Mateus capítulo 25 é dito quando aconteceu o clamor da meia-noite, que era para despertar a igreja sobre a vinda do Senhor,
É bem interessante que assuntos de caráter proféticos também foram resgatados do estado que eles se encontravam. Não era comum naquela época, ou antes de 1800, a igreja falar de profecias. Mas nós vamos ver que o Senhor, ao resgatar as verdades que estavam emperradas, né, na areia, nos pedregulhos do testemunho cristão, o assunto sobre verdades proféticas, ou verdades sobre profecias, também é trazido à tona. O que significa? Significa que o Senhor tem algum interesse em nos mostrar, em nos trazer os assuntos proféticos para a nossa instrução. E chave de Davi nesse versículo tem a ver com isso, tem a ver com profecias conectadas com o próprio Senhor. Então, em Filadélfia foi dito que ela tinha a chave de Davi. E foi naquela mesma época, não de 1800, que a Filadélfia, que é o período que essa igreja começou, 1800, ou começou onde terminou, na verdade, a igreja de Sardo, que é o protestantismo, né? A Filadélfia começou lá no 1529 e tal. Então, ela começa exatamente naquele período, um pouquinho mais à frente, em 1827, depois de Cristo. É bem interessante que a Filadélfia é elogiada por ter a chave de Davi. Ou seja, significa que naquela época os irmãos começaram também a estudar profecias, que era algo que já estava sendo enterrado. Então, essa força que o Senhor dá para os irmãos daquela época, ao longo da história, ao longo do tempo, estudarem assuntos proféticos, é porque o Senhor queria dizer alguma coisa para nós. Então, que nós possamos ser exercitados a olhar para assuntos proféticos com os olhos que nós estaremos com o Senhor, sim, mas que isso não venha nos tirar, por assim dizer, a verdade de que a profecia é algo que a igreja poderia muito bem ler e estudar. Somos conectados quando a gente estuda a profecia. A Bíblia fala aquele que lê e ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, né? Bem-aventurada é essa pessoa. Em Apocalipse 1:3. Então, isso é bem interessante. E tudo isso para dizer o que, embora os irmãos em Tessalônica eram uma assembleia jovem, era uma assembleia recém-formada, era mister que aprendessem sobre essas coisas. Isso porque algumas pessoas, alguns irmãos em Tessalônica, como os irmãos já viram no capítulo 2, estavam a perder a noção, estavam a deixar de ter paz, porque estavam a pensar que a tribulação que Tessalônica estava a viver era a consequência da vinda do Senhor já ter estado a operar. Então, era um mau conhecimento dos eventos proféticos. E aqui nesse capítulo, quando vamos chegar lá mais à frente, vamos ver que alguns irmãos já não estavam a trabalhar, alguns deixaram de trabalhar, como Paulo vai falar aqui lá no versículo, do versículo 6 em diante, ele fala de alguns irmãos que começaram a andar de maneira desordenada, porque eles entenderam que, já que nós estamos a viver uma consequência da vinda do Senhor, o dia do Senhor já se manifestou, então não tem interesse em nós pegarmos nessas coisas e começarmos a fazer se o dia do Senhor era algo futuro, já que estamos a viver ele. Repare o que acontece no versículo 6. Não tenho a intenção de mudar ou de deixar de acompanhar versículo por versículo, é apenas para buscar contexto. Vê o versículo 6. Mandávamos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição ou instrução que de nós recebeu. Essa é uma outra coisa. Irmãos estavam andando de maneira desordenada por causa do mau ensino profético que eles receberam. É aquilo que eu disse, se você crê mal ou aprende mal, você anda mal. Então, será o quê? Vamos andar da forma que nos apetecer? Já estamos a viver uma consequência do dia do Senhor? Essa tribulação que estamos a viver aqui é porque o Senhor já está a derramar os seus julgamentos na terra, e eles estavam a ser ensinados que antes da igreja ser tirada da terra por arrebatamento, ela terá que passar por uma série de provações ou de tribulações ou de julgamentos aplicados a ela, e que começou a acontecer no versículo, continuando o versículo 7 fala, porque vós mesmos sabeis que convém imitar-nos, pois que não vos
pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos, nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade ou direito, mas para vos dar em vós o mesmo exemplo para imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, alguns irmãos em Tessalônica já não estavam nem a trabalhar. É só para os irmãos verem a desordem que estava a se instaurar pelo facto de mau ensino conectado a ela. Então, irmãos, nós temos que ter um certo cuidado, e aqui em forma de aplicação, termos cuidado com aquilo que nós ensinamos na Assembleia. Porque se nós instruímos mal os irmãos, a Assembleia vai andar mal. E a intenção do Senhor não é que andemos mal, mas que observemos adequadamente e com diligência a sua palavra, para que andemos de maneira digna. Por isso é que Paulo fala no versículo 1, nesse livro que estamos a ler: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra, olha só, a palavra do Senhor tenha livre curso, né? Ou flua. Né? A relação de Paulo é que o evangelho continuasse a fluir livremente. E seja glorificada. O que é ser glorificado? Que ela tenha o real efeito que tem que causar nos ouvintes. A intenção de Paulo é essa, que a palavra de Deus causa aos seus ouvintes o real efeito que Deus queira que cause. E não nós que vamos imputar os irmãos, como os irmãos em Tessalônica estavam a fazer. Começaram a inventar que eles receberam uma revelação, começaram a inventar que alguns outros irmãos também estavam a ensinar isso, por isso é que eles estavam a ensinar essa desordem relativamente a acontecimentos proféticos. E também disseram que fora por epístola dos apóstolos, provavelmente eles distorceram a epístola de Paulo e começaram a ensinar como se Paulo tivesse ensinado também que o dia do Senhor deve acontecer antes do arrebatamento. E isso não é verdade. Então, irmãos, essa volta que eu dei em buscar esses princípios em Apocalipse e tal, era só para mostrar que a igreja, embora não é assunto da profecia, porque Apocalipse, lá, o capítulo 10, fala que o Espírito do Senhor Jesus Cristo é o testemunho da profecia, né? Cristo é o assunto da profecia, e não a igreja em Israel, mas Cristo. Mas a igreja pode, sim, normalmente, usar esses assuntos proféticos para acarretar ou extrair dele lições morais e práticas, né? Porque reparem, e repito, só assim para terminar, os irmãos em Tessalônica, por terem aprendido mal, estavam a viver mal. Então, se Deus também, no ano de 1800, quando as verdades começaram a ser desenterradas, se Deus não desenterrasse os assuntos proféticos, provavelmente não teríamos hoje essa instrução, esse detalhe do que a palavra fala relativamente a assuntos proféticos. Que a igreja não vai passar pela grande tribulação, muito pelo contrário, Paulo fala que ela será livrada da ira vindoura, que a igreja não está à espera de nenhum julgamento ou sinal que aconteça antes do arrebatamento, né? Que a igreja não tem que se envolver no mundo, em seus cursos e políticas, muito pelo contrário, ela tem um chamado celestial. Então, todas essas coisas nos instruem e nos ensinam a ver com olhos, do ponto de vista do Senhor, a necessidade que temos de instruir corretamente os irmãos relativamente a qualquer assunto, mesmo os assuntos proféticos. Por isso é que a gente hoje olha lá fora no mundo cristão, vemos muitas pessoas perdendo o sono quando aconteceu a guerra Rússia-Ucrânia. Pessoas não estavam a dormir porque estavam a achar que Putin era o anticristo que estava a se manifestar. E quando o Papa faz alguma coisa, as pessoas dizem, olha, o anticristo está a se manifestar, o anticristo já se manifestou, a igreja já está passando a tribulação. Então, todo esse falso ensino é consequência de um mau aprendizado correto de assuntos proféticos. Então, mau ensino leva a uma má prática. É isso que nós precisamos levar em consideração. Por isso é que Paulo aqui está a orar, que os irmãos tenham em suas mentes e corações a palavra do Senhor, e a oração em que ela flua livremente, tanto na pregação do Evangelho, e aqui possamos aplicar também, tanto na expansão dela e na pregação dela entre os santos, e que ela possa ser glorificada no sentido de que ela possa alcançar o seu fim único, que é promover edificação para os santos e glória para Deus. Só até aqui, irmão.
o Elias falando aí a respeito né, de aprendermos errado, né? E isso irá conduzir os cristãos de maneira errada. É como você começar a abotoar uma camisa, né, colocando o botão na casa errada. Você vai terminar errado, todos eles. Então, para que você, né, abotoe a camisa da maneira correta, você tem que voltar atrás, lá no começo, e colocar tudo em ordem novamente. É, e foi basicamente isso que aconteceu aqui com esses Tessalonicenses. É interessante, irmãos, que quando Paulo fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:10, de Demas, que ele tinha abandonado ele foi para Tessalônica, né, que fala. 2 Tessalônica, 2 Timóteo 4:10. Fala, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então é interessante que ele foi para Tessalônica, né? Demas. É, não sei se as coisas ali já estavam bem fora do padrão de Deus, né? A Assembleia ali em Tessalônica, para Demas ir até ali, né? Ele não é que Demas tenha perdido a salvação, mas ele abandonou Paulo, né? Nós podemos ver Paulo como é, a, a doutrina, né, da igreja. Então podemos entender que Demas abandonou essas verdades, amando o presente século. Ele tem abandonado essas verdades, né? Deixou que Paulo, né? Nós podemos ver como as verdades, né? A doutrina da igreja. E o interessante, irmãos, que Paulo lá no capítulo 2, ele fala do mistério da iniquidade, né? E aqui nós vemos esse mistério já operando, né? Que é a desordem, é a desordem. Que, né, o Elias até leu aí os versículos que fala dos irmãos que já andavam desordenadamente, não trabalhando, né? Então nós sabemos que isso, né, não isentando o homem, né, da sua culpa, mas o inimigo, né, plantando a sementinha que ele já tinha começado lá no capítulo 2, isso foi crescendo, né, a ponto dos irmãos de Tessalônica não queriam mais trabalhar. E aí, irmãos, eram irmãos. Ele fala no demais irmãos, rogai por nós. E também ele fala quando ele fala desses irmãos que estavam no versículo 15, ele fala, todavia não o tenhais como inimigos, mas admoestai-o como irmão. Então, não era incrédulos que estavam andando desordenadamente, eram irmãos, eram irmãos. Então, Paulo fala para que não tenhais, né, não tivessem esses homens como inimigo, mas como irmãos. E nós vemos muito isso hoje, irmãos, né, na cristandade, né, nas religiões, nas chamadas igrejas, né, que tem muitos salvos ali, irmãos, muitos salvos, mas que andam de forma desordenada, né? Isso já é o mistério da iniquidade, é a desordem, né? Esse mistério da iniquidade é a desordem, é andar desordenadamente. Isso, o inimigo trabalhando, né? Nós vemos aqui que Paulo orando para que a palavra de Deus tivesse, né? A palavra do Senhor tivesse livre curso. Por quê, né? Porque o inimigo estava trabalhando para que a palavra de Deus não alcançasse o seu objetivo ali entre os irmãos, né?
E também ele fala aqui dos homens maus, né? Para que sejamos livres, no versículo 2, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, né? Se a gente ler lá em Atos 17, né? Os próprios tessalonicenses viram ali o que aconteceu com Paulo, a perseguição que teve ali, a ponto de Paulo ter que sair às pressas dali, né? Ele não pôde nem falar dessas verdades, né? Mais claramente para os tessalonicenses, tanto que eles ficaram ali meio que sem sem saber dessas verdades, né? Mais profunda, né? Por isso que Paulo escreve para eles, para posicionar eles nessas verdades acerca da vinda do Senhor, acerca do dia do Senhor, né? O Elias falou aí, né? O dia onde o Senhor vai exercer a sua autoridade no mundo, né? A gente vê Atos 17, vou ler só uns versículos aqui, irmãos, vou ler do versículo 1, irmãos. Vamos ler uns versículos aqui. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Disputar aqui, irmãos, não é brigar, não, né? É falar, mostrar as verdades para eles ali, que eles estavam relutando contra, né? Falando contra as verdades, né? Os judeus ali. Então, Paulo estava mostrando para ele essas verdades. Por isso que ele coloca aqui como disputando, né? Uma disputa aqui, né? Mas não era teima, não era discussão. Versículo 3: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os saltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então, aqui nós vemos aqui que os judeus desobedientes, né, movidos de inveja, né, eles levaram homens perversos ali, invadios, né, para alvoroçar a cidade, por causa dessas verdades que Paulo estava pregando, falando que aquele homem que tinha, né, morrido ali, ressuscitado, era o Cristo deles. Era o Cristo que eles tanto esperavam, o Messias, né, o enviado. Mas eles, né, não creram, né, por ser desobediente nessas verdades, eles não creram e alvoroçaram a cidade, e eles tiveram que tirar Paulo e Silas dali às pressas, né? Então, Paulo orando aqui, né, voltando ao nosso capítulo, ele fala desses homens maus, né, que a oração deles também fosse para que eles fossem livres, né, desses homens maus. Mas fiel é o Senhor que vos confortará, né, ou estabelecerá, né, e guardará do maligno, né?
Nós vemos aqui que o maligno estava trabalhando ali nessa assembleia, tentando introduzir a má doutrina, né, o fermento, né, como Paulo fala lá em Gálatas, um pouco de, se é em Gálatas, é Coríntios, um pouco de fermento leveda toda a massa, né, acho que é Coríntios 5. Então, nós vemos aqui que esse fermento já tinha levedado ali, já estava causando seu efeito. Os irmãos não trabalhando, se intrometendo na vida dos outros, né, querendo, né, viver às custas dos outros. Será que nós vemos isso hoje, irmãos? Será que nós vemos isso hoje? Homens não trabalhando, se intrometendo na vida dos outros, né? Se achando, se autodenominando apóstolos de Jesus Cristo, né? Nós vemos isso demais, irmão, na TV, nos rádios, né? Em todos os meios de comunicações aí, nós vemos pessoas assim, irmãos. Homens não trabalhando, se intrometendo na vida dos outros, e desonrando o nome de Cristo, desonrando a palavra de Deus, que é o que Paulo ora aqui para isso, para que ela seja glorificada, né? Que é para que ela alcançasse ali aquilo que ela deveria alcançar nos cristãos, para que a glória, né, claro, ela vai para Deus, né? Quando a palavra de Deus ela atinge ali, ela alcança o objetivo dela, a glória obviamente vai para Deus, né? Porque quando a palavra fala da salvação, né, que todo aquele que crê será salvo, lá em Efésios 2 também fala, né, que a salvação não vem por obras para que o homem não se glorie diante de Deus. É por quê? Para a glória e para ele, né? A glória é toda para Deus, né? Para que a glória seja, para que a palavra seja glorificada, né? Como estava acontecendo ali entre eles, os tessalonicenses, né? E também que a glória, né, claro, vá para Deus. Então nós vemos que o maligno ele estava trabalhando ali e ele trabalha, irmãos, né? Até hoje trabalhou e ele alcançou seu objetivo. Ele alcançou seu objetivo, né? Nós não vemos ordem hoje na cristandade, não vemos. Nós vemos a desordem, né? Homens andando desordenadamente, né? Aqui Paulo está falando daqueles que o contexto aqui, né? Aqueles que não queriam trabalhar, mas nós também podemos aplicar isso aqui, né? Para o que nós vemos hoje, né? Para o que nós vemos hoje na cristandade. Então, no versículo 5, Paulo fala: ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus, né? Ou ao amor de Deus e na paciência de Cristo, né? Paulo, ele fala aqui, né? Que o Senhor encaminhe o coração deles ao amor de Deus e na paciência, porque Cristo, irmãos, ele tá tendo paciência, ele está sentado à direita do Pai e está esperando. Então, nós também devemos ter essa paciência dele, desfrutar do amor do Pai e esperar até que o Senhor venha nos buscar. É isso que Paulo tá colocando aqui. Que o Senhor encaminhe o nosso coração ao amor de Deus e na paciência de Cristo. Porque o Senhor, ele hoje está ao lado do Pai, né? Então, nós também devemos estar no amor de Deus, né? Vendo, desfrutando o amor de Deus enquanto estamos aqui, porque nós, irmãos, podemos desanimar, né? Pelas nossas circunstâncias que nos vêm, sofrimentos, né? As nossas pelejas, que temos aqui nesse mundo, nós podemos desanimar, podemos não ver o amor de Deus e nem muito menos ter essa paciência de esperar que o Senhor venha, né? Porque Ele está esperando até que o último seja salvo, né? Para que Ele venha buscar a sua igreja. Nós devemos esperar nessa paciência dele, desfrutando do amor do Pai. Só até aí.
eu fiquei muito... chamou muito a atenção essa expressão, a paciência de Cristo. Algumas versões traduzem esse versículo como a paciência, na paciência espera por Cristo, né? O versículo termina: ora ao Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo, como está aqui. Mas as melhores versões traduzem isso como na paciência do Cristo, ou de o Cristo, como a versão de Nelson Darby. Mas a King James, ela comete um erro, porque ela fala na paciência espera por Cristo. Né? Ela enfatiza nossa paciência relativamente à nossa espera pelo Senhor que virá. Mas esse versículo não fala da nossa espera pelo Senhor. Mas ele quer que tenhamos o caráter da paciência que o Senhor está até o dia que ele virá nos buscar para nos levar para casa. Então, ela não está a enfatizar nossa paciência para com a vinda do Senhor, mas a paciência do Senhor para com a sua vinda em vir nos buscar. Isso é uma coisa muito, muito diferente. Me lembro uma vez, eu estava ouvindo uma pregação do irmão Billy Prost, e ele falava sobre a vinda do Senhor. E o irmão perguntou o que seria essa paciência de Cristo. Ele fala que o Senhor está mais motivado e desejoso para vir ao nosso encontro do que nós, motivados e desejosos, para estarmos com Ele. Sim, nós estamos pacientemente à espera do Senhor, mas aquilo que Erivaldo disse, a nossa paciência falha, né? Nós podemos ficar impaciente. Lembra daquela parábola do homem que foi deixado para administrar a casa do seu senhor? Ele disse que o meu senhor tarda em vir. Começou a espancar os mordomos, né? O meu senhor vai tardar em vir, não vai vir agora. Nós podemos ficar desanimados. Aí você, não, irmão, o senhor não vai vir agora. O senhor, ele disse que iria vir já faz tempo, não vai vir agora. Tudo bem, eu sei que ele vai vir, mas talvez não agora, né? Já estamos desanimados, a nossa paciência está por assim dizer, a ficar esgotada, mas a do Senhor não esgota. Então, logo o último salvo, o último eleito crê no Evangelho da Graça de Deus, o Senhor vai se levantar do trono onde ele se encontra, vai pegar a trombeta, vai soar a trombeta, e todos os que estão mortos vão ressuscitar, né? Todos os filhos de Deus serão juntos, porque a Bíblia em Tessalonicenses fala da trombeta de Deus, fala do alarido e da voz do arcanjo, né? Então, quando esse cenário todo acontecer, trombeta de Deus, alarido, a trombeta de Deus, ela junta todos os santos que estão vivos. O alarido vai despertar os santos que morreram. Mas a voz do arcanjo é para despertar os santos da dispensação passada, os santos do Velho Testamento. Então, essa trombeta de Deus, ela vai encerrar essa dispensação, né? 1 Coríntios 15 também usa a expressão trombeta. É a trombeta que encerra essa dispensação. E é bem interessante. Exatamente quando o último eleito crê no Evangelho, então o que é que vai acontecer? O Senhor, sem demorar, sem um segundo a menos ou a mais, ele vai se levantar e vai soar a trombeta para nos juntar todos, para os santos ressuscitarem, o alarido vai ser soado, e assim todos seremos levados para a casa do Pai. Por isso é que ele disse assim: eu irei e voltarei para vos buscar, para onde eu estiver. Olhem bem, para onde eu estiver, estejai vós também. Então o Senhor ele está mais desejoso em nos ter ao seu lado do que nós estarmos desejosos ao estar ao lado dele. Claro, nós estamos sim desejosos, mas como o ser mais próximo de Adão no jardim foi Eva, assim está interessado e engajado o Senhor para nos ter próximo de si. Porque nós somos acompanhados do Senhor. Nesse momento, o Senhor não está completo como tal. Ele precisa do seu vaso de testemunho, que estará ao seu lado, para desfrutar das alegrias celestiais que ele vai nos fazer conhecer na casa do Pai. É bem interessante. É verdade que os santos que partiram, eles estão agora no estado intermediário chamado de paraíso ou Hades. Eles estão com Cristo lá, desfrutando da companhia do nosso Senhor, mas estando no Hades, nesse estado intermediário, ainda não é a casa do Pai.
né? Porque o que é estado intermediário? O estado intermediário é nossa alma e espírito desencarnado do corpo, estando nesse estado intermediário à espera da ressurreição, ou estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Mas vai chegar um momento que nós não estaremos apenas espírito e alma, mas nosso corpo e alma, espírito completo, estaremos glorificados, estaremos com o Senhor. Lá estaremos na casa do Pai. Mas agora os santos que já partiram estão com Cristo no Hades. Ainda não estão na casa do Pai. Na casa do Pai ainda não tem um cristão lá. Da mesma forma que no inferno ainda não tem nenhum perdido. Mas as pessoas que morreram sem Cristo estão no Hades, mas em tormento. Estão lembrados da parábola do rico e o Lázaro, né? O rico estava em tormento, mas o Lázaro estava no seio de Abraão, que é a mesma palavra que podemos usar para descrever paraíso, ou então Hades no grego, ou Seol no hebraico. Então é bem interessante isso. Os corpos daqueles que partiram estão agora na sepultura, mas as suas almas e espíritos estão a desfrutar da companhia do Senhor. Mas chegará um momento que estaremos todos na casa do Pai. Então o Senhor, irmãos, está muito desejoso em nos ter ao seu lado. Dali que é a paciência do Cristo. Né? É a paciência dele. Aqui está sendo enfatizada a paciência dele. E Paulo quer que nós tenhamos o mesmo caráter de paciência que o Senhor tem. Então, nós continuamos pacientemente à espera do nosso Senhor, crendo, porque na verdade isso aqui é a esperança definida segundo a Bíblia. Né? Na Bíblia, a esperança, nós temos a certeza de alguma coisa que vai acontecer, só que ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer. Por isso é que a esperança na Bíblia é como uma certeza adiada. Não é o que nós gostaríamos de ver acontecer, mas não temos certeza se aconteceu ou não. Não, é algo que ainda não aconteceu, mas sabemos devidamente que vai acontecer. Então, a vinda do Senhor para os céus é algo que nós sabemos que vai acontecer. Dali a expressão paciência do Cristo. Mas no versículo 4, Paulo fala uma coisa muito interessante. Quero juntar o versículo 3 e 4. Ele fala, mas fiel é o Senhor que vos confortará e vos guardará do maligno. Então, nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo está a olhar para a operação do erro como já estando em andamento na cristandade. Nós sabemos que a apostasia como tal, que é a adoração à besta, né, ainda não aconteceu. Porque a apostasia é o mesmo que a Bíblia chama de adoração, abominação da desolação, né? Que é quando o anticristo e tal vão levantar, vão promover, o anticristo vai promover a imagem da besta, levar todo mundo à corrupção e adorar a besta. Então, aquele é a apostasia. Mas apostasia como conceito de abandono de profissão, ela já está presente hoje na cristandade. Tem pessoas que antes diziam ser cristãos, e é bom levantarmos aqui um parênteses, um verdadeiro salvo nunca vai apostatar. Nunca. Né? Um verdadeiro salvo não vai apostatar nunca. Mas aquele que realmente nunca creu, ele vai apostatar. Por quê? Porque ele vai deixar de professar uma fé que aparentemente ele professava. Então, é bem interessante isso. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é que, confiando no Senhor, como é que diz o versículo 3? Mas fiel é o Senhor que vos confortará e vos guardará do maligno. Então, a operação como tal, o maligno sempre evitou esforço tentando impedir a proliferação das coisas de Deus. Isso nós olhamos hoje no mundo ocidental. O mundo ocidental hoje encontra-se mais, apóstata e mais sem conhecimento e mais sem interesse de Cristo do que outra coisa. Mas é interessante que o apóstolo Paulo depois fala no versículo 4, e confiando de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Então, irmãos, repare que no meio de toda essa turbulência que os irmãos estavam a passar, o apóstolo Paulo ainda confiava no Senhor de que os irmãos poderiam obedecer e fazer as coisas que eles têm ensinado. Então, o que acontece, irmão? Muitas vezes nós ficamos muito preocupados se o que nós estamos a falar estamos a usar termos corretos, se estamos a ser muito dogmático, nos preocupamos se temos todos os termos na ponta da língua, se sabemos os significados das palavras no grego e tal. Então, queremos causar uma boa impressão no nosso ministério,
Mas, na verdade, deixamos de confiar que o Senhor, com aquelas poucas palavras que nós vamos falar para os irmãos, poderá ser defeito para os santos. Quantos pães e peixes o Senhor multiplicou para alimentar a multidão? 5 pães e 2 peixes. Não foi muita coisa que o Senhor usou para alimentar a multidão. Então, aquele menino, aquele jovem, ele tinha os 5 pães e 2 peixes para si mesmo, e o Senhor usou aquilo para alimentar a multidão. Então, irmãos, aquilo que nós temos, como esse menino que tinha os 5 pães e 2 peixes, o Senhor pode usar aquilo, ainda que pequeno, no ponto de vista humano, na minha mera convicção, o Senhor pode usar aquelas pequenas expressões, aquelas pequenas palavras, aqueles pequenos versículos, para ministrar, para os santos ministrarem uns aos outros. Então, às vezes, queremos falar assim, não, o Erivaldo já está aqui, já está a falar tanto, e ele tem muitos versículos aqui a mencionar, eu só tenho 2 versículos, eu nem quero me comparar com o Erivaldo, que tem 5 versículos para mencionar, é por isso eu vou ficar calado. O Senhor não vai usar esses meus 2 versículos, isso é engano, irmãos. Aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos para nós mesmos, poderemos dar para os outros. Mas precisamos ter para nós mesmos. Porque repare que quando o Senhor multiplicou os pães, em Mateus 14, a Bíblia diz que o Senhor pegou os pães, né, depois da graça, deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. Então, o Senhor não deu para a multidão algo por meio dos discípulos, aquilo que eles não tiveram antes. Os discípulos precisaram ter os 5 pães e 2 peixes multiplicados para dar para a multidão. Então, irmão, se eu não tenho sentado em casa a ler as Escrituras e confiar no Senhor que o pouco que eu estou a ler pode ser útil para os santos, não posso esperar que o Senhor possa me usar na Assembleia para falar alguma coisa para os santos, porque eu não tenho exercício de estar para e passo com as coisas do Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo estava orando, confiando que aquilo que ele estava a pregar para esses recém-convertidos, para esses bebês na fé, serviria de efeito. Embora que o assunto profético que ele falou no capítulo 2 não foi assim tão profundo, porque ele era um bebê na fé. Mas ele falou algumas palavras e ele agora está a orar ao Senhor que aquilo que ele falou possa surtir efeito nos santos. Então, irmãos, nós devíamos fazer a mesma coisa. O bocado que aprendemos, o pouco que temos aprendido, temos lido em casa, o Senhor poderá usar aquilo para darmos aos demais irmãos. Porque quando houve necessidade de dar de comer à multidão, o Senhor disse para os discípulos, dá-lhe vós de comer. E os discípulos muito provavelmente estavam se perguntando, mas Senhor, vamos dar de comer o quê? Nós não temos pão para dar para essa multidão, eles são muitos. Então o Senhor multiplicou o pão, os pães, deu para eles e eles para a multidão. Agora sim, os discípulos já tinham como dar de comer a multidão. Né? Então é bem interessante isso. E outra coisa que me chama muito a atenção nessa analogia aqui do dar de comer é que os discípulos, depois da multiplicação dos pães, a Bíblia fala que sobejaram 12 cestos. Para quem os irmãos acham que eram aqueles 12 cestos? Para os discípulos. O Senhor conhecia a necessidade dos discípulos. Então, o Senhor conhece nossa necessidade e está engajado em querer nos alimentar dentro de nossa necessidade. Irmãos, nós precisamos buscar sabedoria no Senhor para alimentarmos os santos na Assembleia de acordo com a necessidade dos irmãos. Muitas vezes nós temos muita coisa para falar diante dos santos, se calhar lemos muita coisa e pegamos qualquer assunto e queremos despejar para os santos. Reparem, os irmãos em Tessalônica eram bebês na fé. Mas por que Paulo fala de assuntos proféticos? Porque era necessidade dos santos. Era a necessidade dos irmãos. Era o engano que estava no meio deles, estavam sendo enganados, então tinha necessidade de ser ensinado corretamente. Então há muitos irmãos neófitos ao nosso lado, irmãos, que muitas vezes na Assembleia não se sentem alimentados, não porque não falamos da palavra de Deus. Às vezes é porque nós pegamos uma palavra que é boa, mas ministramos ela fora do tempo. Irmão creu ontem no Senhor e nós começamos a vir falar com ele sobre dispensação, falamos sobre o que significa isso no grego e no tal, mas precisamos a trazer para os irmãos aquilo que vai de acordo com a necessidade. O que um novo convertido tem necessidade de aprender? Precisamos buscar diante do Senhor. E se realmente ele está a ser alvo de engano, também busquemos sabedoria para como o apóstolo Paulo foi instruído a ensinar essas coisas proféticas para os irmãos recém-convertidos. Possa ser que o Senhor vai nos levar a falar também de alguns assuntos para os irmãos, mesmo sendo novos convertidos, mas tudo no tempo do Senhor. Então, irmãos, isso é muito interessante, né? E o apóstolo Paulo confiou no Senhor que os santos em Tessalônica poderiam estar achados a fazer conforme foram instruídos.
Então, essa deve ser nossa oração. Eu, particularmente, já tive experiências em visitar assembleias recém-formadas. No leste de Angola, há uma assembleia que é recém-formada. Pronto, o testemunho não é assim tão recém-formado, né? Mas é, era um irmão que estava em Portugal, né? Na verdade, o irmão é angolano mesmo. Ele estava em Portugal, foi lá estudar e lá pediu seu lugar à mesa, foi recebido e voltou para aqui, para o país. Mas ele não partia o pão porque era o único, né, da sua casa que estava em comunhão. E até que o Senhor proveu uma oportunidade, quando fomos visitados por uns irmãos dos Estados Unidos, esse irmão e sua esposa vieram cá. E a sua esposa já tinha pedido seu lugar à mesa, foi também recebida. Então, quando o casal voltou para a sua província de origem, eles já estavam em condições de todos os domingos lembrar o Senhor, partindo o pão. E lá estavam 12 irmãos. Mas acontece que depois o pai, esse pai de família, voltou a viajar para ir para Portugal estudar. Logo, agora só teria uma irmã, né, que é a sua esposa, em comunhão. E essa irmã não poderia partir o pão, porque era sozinha, né? Então, os seus filhos, 3 filhos desse irmão, um de 22 ou 23, outro de 18, outro de 17, por aí, pediram seu lugar à mesa. E na última viagem que eu fiz com o irmão de Canadá, David Mearns, e mais 2 irmãos daqui da Assembleia de Luanda, fomos para lá, recebemos os irmãos em comunhão. E agora estão a partir o pão, mas os irmãos são inexperientes nas coisas do Senhor. Tem 2 irmãs, que é a mãe e a filha, e um único varão, que é filho dessa irmã também. Então, nós, ao falar com esses irmãos, tínhamos que ter um cuidado muito precioso ao falar com esses irmãos, bebês na fé. Precisamos falar com uma linguagem que fosse perceptível para eles e trazer assuntos que vão de encontro à necessidade. Porque era uma assembleia que estava sendo formada ali há algum tempo, tudo para os irmãos era novo e tal. Então, precisavam ser instruídos com alguma clareza, com algum cuidado. Então, dependemos, nós confiamos no Senhor e nós conseguimos levar assuntos que foram de encontro à necessidade dos irmãos. E hoje continuamos a falar com eles, nas redes sociais e visitando eles e tal, assuntos que vão de encontro às suas necessidades. Então, esse exemplo fui buscar, irmãos, só para vermos a necessidade que temos de buscar a mente do Senhor relativamente ao quando administrar certos assuntos, para que possa ter efeito prático aos santos, que é aquilo que o apóstolo Paulo procurou fazer aqui, né? Bem, irmãos, chegou nosso horário. Antes de nós encerrarmos, eu acho que alguém vai cantar um hino aí para nós, né? Vai cantar aí para nós, Elias? Esse alguém, afinal, sou eu. Homem do Tudo futuro, por bem? sinal. Tudo bem ser agora ou poderíamos encerrar e tudo mais e depois cantaríamos? Tudo bem ser agora para os irmãos ou como é que é? Canta agora, um para nós encerrarmos, se você puder. Então, eu vou ver aqui, Deusimar e as suas coisas, né? Eu vou ver aqui o meu inário, né? Pronto, Deusimar tem aí o inário. E, e já que nós falamos um pouco também sobre a vinda do Senhor, talvez eu vou cantar o hino 137. Deixa-me ver se é realmente esse, só para confirmar. Exatamente. Então é mesmo esse hino. Então eu vou cantar. Pronto, eu não sei o que os irmãos acham. São 4 estrofes. Eu cantaria todas para não ser muito corrido. Cantaria apenas 2 ou como é que é? Para os irmãos tudo bem cantar ele todo ou para encurtar cantaria 2 apenas? Do jeito que o irmão achar melhor. Fique à vontade. Tá bom, vou cantar então o hino aqui. Acho que os irmãos devem estar familiarizados. Ele é mais ou menos assim. É, quando a trombeta do Senhor ouvirmos afinal, anunciando-nos o dia eternal, subiremos redimido para a casa celestial,
quando nós fomos chamados para o lar. Quando nós fomos chamados, quando nós fomos chamados, quando nós fomos chamados, subiremos entre nuvens para lá. Quando as sombras todas se afastarem na ressurreição, os que dormem em Jesus lá estarão. Entre nuvens ao Senhor subindo, que consolação, quando nós formos chamados para... Quando nós fomos chamados, quando nós fomos chamados, quando nós fomos chamados, subiremos entre nuvens para lá. Agradar-se nós queremos sem cessar ao bom Senhor e falar de sua graça e amor, até terminar o tempo de serviço ao Salvador, quando nós formos chamados para o lar. Quando nós formos chamados, quando nós fomos chamados, quando nós fomos chamados, subiremos entre nuvens para lá. Contra as hostes poderosas nós devemos batalhar, com as forças que Jesus só pode dar. Com a espada da palavra vamos sempre aqui lutar, até sermos nós chamados para lá. Quando nós fomos chamados, quando nós fomos chamados, quando nós fomos chamados, subiremos entre nuvens para lá. Acho que já podemos agradecer, não, Deus irmão? Sim, mano. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, naquela cruz para levar nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, não cometeu pecado, e que nele não há pecado, fez-se pecado por nós. Nós temos esse privilégio de poder cantar e de poder pensar nas suas coisas, fruto da obra que ele efetuou naquela cruz, quando por 3 horas recebeu o justo julgamento vindo de ti, Pai. Tudo por amor a nós. Pois somos teus filhos, temos privilégios, promessas e bênçãos de caráter celestial e fazemos parte da tua celestial família e estamos sendo formados para compor a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio que tivemos de poder ter a tua palavra aberta diante de nós e meditar sobre essas coisas contidas nessas páginas abençoadas. Pai, muito obrigado pelos irmãos que puderam falar e aquilo que foi instruído para a nossa vida, tanto em assembleia como individual. Que, Pai, nos guie em tudo pelo poder do Espírito Santo e que possamos nos submeter e atentar para as tuas coisas com diligência, porque a tua palavra nos diz que devemos atentar com diligência para as coisas que temos visto, ouvido, para que em momento algum desviamos dela. Pai, nos ajude a guardar essas palavras em nossos corações. Como disse o salmista, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Nos ajude a guardar a tua palavra e que ela possa se repercutir em nossas vidas práticas, para louvor e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a nossa oração e pedimos essas coisas em nome do nosso bendito Senhor. Amém. Amém. Amém.
Tudo bem, os irmãos que estão pelo YouTube, forte abraço. O Senhor possa os guardar nessa noite. E até a próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Vou encerrar por aqui. Boa noite, um abraço para todos. Que Deus abençoe cada um. Deixa eu ver. Eu acho que foi, irmãos. Eu acho que foi, terminou.